E classes podem te tentar a fazer herança através da palavra-chave extends, e as hierarquias dessas classes tendem a causar uma série de problemas em uma aplicação JavaScript. Quais problemas são esses? A herança clássica tem um sério problema de acoplamento. Quando você cria uma subclasse, você está criando uma classe que é dependente da implementação da classe pai. Se você modificar a classe pai, ela pode quebrar a implementação de uma quantidade enorme de classes descendentes. Quer ver um outro problema? Eu vou remover todo esse código e vou inserir uma classe A que contém um método first. E esse método vai retornar 1. Ele vai retornar quando eu escrever return corretamente, que ainda não rolou. Aqui abaixo eu vou inserir um método second, e dentro dele eu vou retornar não, e abaixo dessa classe, para eu declarar uma classe B que herda métodos da primeira classe e contém um método só dela, eu vou inserir class B extends A, e dentro da classe eu vou inserir um método third, e dentro dele eu vou retornar 3. Para eu criar um objeto com essa classe B, aqui abaixo eu vou inserir const obj recebe new e a invocação de B. Só que eu não queria que esse objeto tivesse esse método second. Tanto é que o retorno desse método é um não, porque eu não quero herdar ele. Não nesse objeto. Só que o fato é que, usando essa herança clássica, eu não tenho a opção de escolher quais métodos dessa classe eu quero herdar. Tanto é que se aqui abaixo eu invocar um console.log, que recebe a invocação de obj.second, como second existe no prototype do objeto, está aqui o retorno do second. Ou seja, herança clássica é um tipo de herança inflexível por natureza. Eu não tenho a flexibilidade de escolher qual método eu quero que o meu objeto tenha. E novamente, esse é um código simples. Se você pensar a longo prazo em uma aplicação maior, esse problema tende a escalar múltiplas vezes. E como que eu resolvo essa inflexibilidade? Ao invés de criar um objeto usando herança, eu uso composição. Olha só, abaixo do obj, ao invés de criar uma classe com 2 métodos, eu vou inserir uma const A, que recebe um objeto, e dentro desse objeto, para declarar o método first, eu vou inserir first, e dentro dele vou retornar 1. Eu posso fazer a mesma coisa para declarar os outros 2 métodos. Então aqui abaixo eu vou inserir uma const B, que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu vou inserir o second, e dentro dele vou retornar essa string, e para declarar o método third, eu vou inserir uma const C, que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu vou inserir third, e dentro dele eu vou retornar 3. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora, ao invés de criar um objeto em que eu não posso selecionar muito bem os métodos que ele vai ter, eu posso criar uma const obj que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu posso criar as combinações de métodos que eu quiser. Se eu quiser que esse objeto tenha um método first, tenha um método third, mas não tenha um método second, eu vou executar spread operator A para que as propriedades do objeto A sejam espalhadas aqui dentro do obj, e vou executar spread operator C para espalhar as propriedades do objeto C aqui dentro. Se aqui acima eu comentar essas classes e o obj, e aqui abaixo eu exibir obj no console, eu vejo que o objeto tem os métodos first e third e não tem o método second. E eu posso usar essa técnica para criar objetos com as combinações de métodos que eu quiser. E isso deixa o meu código mais flexível, porque agora eu sou livre para escolher o que realmente eu quero que o meu objeto tenha. E ó, isso aqui é uma das alternativas à herança clássica. Existem várias delas. E essas alternativas tendem a dar mais liberdade e flexibilidade para o código da sua aplicação JavaScript. Essa hierarquia inflexível da herança clássica foi descrita lá atrás, em 2009, no Coders at Work. Esse livro é fantástico. Ele tem entrevistas com 15 programadores que, segundo o autor, são os 15 programadores vivos mais interessantes atualmente. E é nesse livro que o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, fala sobre o Gorilla Banana Problem. Ele fala que o problema com linguagens orientadas a objetos é que elas têm todo um ambiente implícito que elas carregam. Você quer uma banana, mas o que você obtém é a selva inteira e o gorila segurando uma banana. E esse exemplo que eu mostrei de inflexibilidade na herança clássica é um dos exemplos do Gorilla Banana Problem, porque esse objeto tem coisas que eu não queria que ele tivesse, mas que a herança clássica não me dá a opção de não ter.